Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, não compartilhando. para A pregar. gente se joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Pai amado, toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, estudando a Sua palavra, nos aproximando cada vez mais de Ti, Pai. Que isso revele, Pai, revele aos nossos olhos, Pai, tudo que é necessário, Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos entendimento, Pai, apropriado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua proteção, pela Sua graça, Senhor. Obrigado pelas Suas instruções, por tudo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós, por cuidar das nossas famílias, Senhor. Continue, Pai, continue protegendo, Pai, a todos nós, protegendo as pessoas que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Nos guardando, Pai, iluminando, Senhor, esse ambiente, a sua casa, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. É, Mateus capítulo 14, versículo 22, refere-se à palavra que diz que Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com ele, para ter com ele. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla de seu vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos, ficavam curados. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por esta palavra que vem em encontro com nossos corações. Usa-nos, ó Deus, nesta manhã. Revela-nos, ó Pai, tua palavra oculta o nosso entendimento. Fala aos nossos corações, Pai, o que desejamos em nome de Jesus. Voltando aqui na palavra, fazendo a leitura devagarzinho aqui, ó. Logo a seguir, né, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões.
E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E o que me chama muita atenção aqui é que Jesus orava, né? E orava sozinho no canto dele, né? Tinha o canto secreto dele, como, assim como a palavra diz, né? Para que nós tenhamos o nosso canto secreto, né? Para orar, né? A gente fecha a porta, né? E Jesus via lá, fazia a comunhão dele com, né? Com o O Pai. Pai. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Imagina que já fazia um tempo que os discípulos estavam ali no barco, né? De repente eles olham Jesus andando sobre o mar, né? E alguns deles acham que pode ser que seja um fantasma, né? E são tomados pelo medo. Mas Jesus imediatamente lhes diz, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quantas vezes nós, tomados pelo medo, deixamos, às vezes, de experimentar a abundância que Deus tem na nossa vida, né? Porque o medo traz insegurança, o medo traz incredulidade, o medo traz incerteza. E aí Pedro, né? Que era o mais ousado aqui, me respondeu, disse, se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele diz, vem. E Pedro, descendo do barco, né, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, assim como nós, muitas vezes nos assustamos ao longo do caminho e começamos a afundar, né? Porque temos medo, deixamos que o medo invada nosso coração. E Pedro, imagina a fé de Pedro aqui naquele momento. Pedro andou sobre as águas com Jesus. Tamanha fé que Pedro estava ali quando ele saiu daquele barco. Mas quando ele começou a chegar perto, ele escutou a voz do inimigo, escutou o vento, escutou o medo e começou a afundar. E a palavra de Deus diz que a nossa fé ela é reforçada ao ouvir a palavra de Deus. O importante é nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus, alimentando a nossa fé, para que aquele grão de mostarda fique enorme, fique grande, floresça, crie raízes fortes. Pedro teve medo e começou a afundar. Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão. Tomando, ele disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Como Jesus é bom, como Deus é bom, né? Como Deus nos ensina a todo momento. Porque quantas vezes nós nos sentimos perdidos, mas sempre que pedimos ajuda a Deus, sempre pedimos ajuda a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, muitas vezes não sendo merecedores, Ele sempre está ali, né? Estendendo a mão a todos nós, né? Nos ajudando, nos confortando, trazendo luz, orientação, discernimento, proteção, guardando. Mesmo a gente tendo uma fé pequena, ele sempre é misericordioso, sempre de braços abertos, nos ajudando, nos protegendo, perdoando. Subindo ambos o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. E nós aqui, da mesma forma, né, incrédulos, em muitos momentos, e quando nós vemos a graça de Deus, quando nós vemos os pequenos moveres de Deus em nossas vidas, né?
A gente alimenta a nossa fé cada vez mais. Imagina a fé dos discípulos ali dentro daquele barco, vendo tudo isso, né? Vendo Pedro andando sobre as águas, vendo Jesus andando sobre as águas. Tem mais um trechinho aqui. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. E conhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui mostra que todos que vêm ao Pai são curados, né? Todos que vêm ao Pai, todos que buscam o Pai, coração sincero, com humildade, encontram a luz. Todos ficaram curados. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, aqui na minha Bíblia fala 3 da madrugada, na minha versão, né? Ele fala aqui, ó. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Já imaginou, cara? Você no meio do nada, cara, no mar. Aqui tá passando um ciclone por aqui agora. Então, os próximos dias aí, amanhã já começa os ventos ficarem mais fortes. As ondas aqui estavam tendo onda de 4, 5 metros. Mais para o meio do mar, onda de 9 metros. E hoje eu ouvi no noticiário que estava tendo ondas de 14 metros de altura. É uma violência absurda. É um negócio assim de dar medo. De dar medo só de ver o mar agitado desse jeito. Você imagina o cara que está no meio do mar, numa tempestade, e de repente ele vê um fantasma, porque era um fantasma. Vira fala aqui, ó, acharam que fosse um fantasma. 3 da manhã. Cara, se o cara não tiver bom do coração, ele vai antes. O cara morre só do susto. Eu fico imaginando aqui. Meu Deus do céu, 3 da madrugada, cara. Imagina, no meio do mar. Nossa, ficaram aterrorizados. Quem não ficaria, né? E aí e aí, maravilhoso, né? Pedro dá um passo de fé. E eu fiz uma anotação aqui para mim, é que mesmo com Jesus por perto, ventos poderão se levantar contra nós, ao nosso redor. E a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, né? Mas nós não seremos abalados. Então, Pedro deu um passo de fé e foi honrado. Imagina, um homem como eu e você. Aqui a gente não está falando de Jesus. Não, a gente não está falando de Deus aqui. A gente está falando de um ser humano, como eu e você. Pecador, algumas vezes duvidoso. Ele deu um passo de fé e foi honrado. Mas como qualquer ser humano, ele fraquejou, porque ele olhou para as circunstâncias. Em algum momento ele perdeu o foco de Jesus e olhou para as circunstâncias. E aí começou a afundar. Então ele clamou. Então foi salvo.
E um tempinho depois, o vento cessou. É tudo autoexplicativo, né? Mas a Bíblia ela vem nos ensinando por parábolas e por histórias várias situações que a gente pode e deve trazer como aprendizado para as nossas vidas, às vezes por um momento difícil que a gente está passando, né? Isso aqui é bem típico mesmo, né? Você vê, os discípulos fizeram o que Jesus mandou. Olha, vocês vão na frente, eu vou depois. E eles estavam ali obedientes. Quantas vezes a gente não está ali buscando a palavra, obediente, temente a Deus, e de repente nos sobrevém algo que a gente fala: Meu Deus, por que isso? Estou aqui, Senhor, fazendo tudo como o Senhor mandou, né? Dentro das nossas limitações, é claro, mas assim, eu fui obediente aqui, eu estou seguindo. E me sobrevém essa tempestade, esse vento. Meu Deus do céu. E o que fazer então diante disso, né? E aí a gente aprende através da experiência de Pedro aqui. Ele olha para Jesus e dá um passo de fé. E enquanto ele se manteve focado em Jesus, ele não fundou. E no momento em que ele fraquejou, ele clamou. E no momento em que ele clamou, a salvação veio. E quando Jesus entrou no barco, o vento cessou, a tempestade passou. Maravilhoso, né? Tem uma outra analogia que dá para fazer aqui também, né? Eles estavam, é, acho que aqui não cabe. Eu ia dizer que eles estavam longe de Jesus, né? Mas em outra oportunidade eles estavam no barco com Jesus e a tempestade estava lá. E Jesus repreende eles de novo, né? Homens de pequena fé, por que temes? E o negócio que me chamou a atenção aqui também, que você falou, Fábio, o tempo de comunhão com o Pai, né? Tempo de relacionamento com o Pai. Jesus estava o tempo todo orando. Ele estava sempre se afastando dos discípulos, da multidão, e orar, conversar com o Pai, né? E quantos de nós, às vezes, só conversa com Deus 5, 10 minutos, naquela oração da manhã, às vezes no almoço, no devocional. Alguns nem isso. Algumas pessoas só conversam com Deus, às vezes, no domingo, um pouquinho ali na igreja. É, a comunhão com Deus, né? O relacionamento com Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mas uma coisa é fato: toda vez que nós damos um passo de fé, nós somos honrados. Deus nos honra e nos abençoa. Acho que essa mensagem aqui ficou muito forte aqui para mim. Essa, essa mensagem aqui, amados, nos determina que nós temos que olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você vê que Jesus deu uma ordem aos discípulos que eles fossem na frente. Olha,
pega o barco e vai na frente. Eu fico imaginando, Jesus ficou sozinho. Ele ficou sozinho, não foi por pouco tempo, porque ele ainda subiu no monte para orar. Ele foi orar, falar com o Pai, conversar com o Pai, receber do Pai a direção que ele tinha a seguir. E quando foi 3 horas da madrugada, o vento contrário, imagina a situação daqueles discípulos como estavam, né? Nossa, eu fico pensando, se o mestre estivesse aqui, né? Não, mas eles estavam apavorados, apavorados. Imagina, aterrorizado. A Bíblia fala aterrorizados. Imagina o susto, cara. Sozinho no meio do mar. Falou, agora eu fui. Cadê Jesus? Cadê Jesus para me salvar agora? Imagina. Imagina a cena. A gente está rindo aqui, mas é verdade, cara. Meu Deus do céu. Eu não queria estar lá, não, viu? Nossa, você é maluco. Se às vezes você está Situação, sozinho no escuro, no mato, algum lugar assim, você ouve um barulho atrás de você, já dá um. Né? Imagina um né? andando em cima da água, cara. Meu Deus do céu. Cara, deve ter ali. E Jesus falou para Porra. Pedro, vem. E Pedro também foi corajoso, viu? Esse tal de Pedro, o cara era teimoso, viu? Imagina que você vai pisar no mar, cara. Hã? E o Corajoso. mar estava agitado, hein? O mar estava agitado ainda. Ele desceu, ele saiu do barco e pisou no mar, cara. Mas ele estava olhando para Jesus, ele estava olhando. Então, acho que ele não, sabe, eu não sei o olha, o cara pisou, rapaz, não afundou. Ele não afundou e continuou andando. De repente, acho que ele foi olhar para o lado, né, meu? Tirou os olhos de Jesus, aí começou a afundar. Então, isso aí nos dá um exemplo de que nós não podemos de forma alguma, amados, uma vez com Jesus, sempre com Jesus, não podemos desviar o nosso olhar dele para nada, somente para Jesus. A partir do momento que ele olhou para o lado, que ele começou a ver a circunstância, aquele mar agitado, as ondas, aí ele começou a afundar e pediu socorro, né? Aí Jesus pegou pela mão, conduziu até o barco. É, outro milagre aqui que é inexplicável, não tem, sabe, as coisas que são contadas aqui na Bíblia são coisas que o mundo aí fora não se recusa a acreditar, se recusa a, a dar ouvido, né? O Mar Vermelho, como é que Moisés conseguiu, né? Tocar nas águas e aquele mar abrir e o povo passar na areia e as ondas agitar de um lado do outro acima. Nossa, eu fico imaginando como é que um milagre dessa envergadura, sabe? Como é que se explica isso? Não tem explicação. E eu fico imaginando que aquele povo, mesmo assim, tinha dúvidas de que eles tinham um Deus que cuidava deles, que ia cuidar deles, porque a manifestação de Deus na nossa vida, amados, é grande. Hoje, hoje,
Deus nos dá cada livramento que vocês nem imaginam. Vocês não fazem ideia o quanto os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor nos protege todo dia de acidente, de confusão, sabe? E às vezes as pessoas não reconhecem. Eu estava vendo aqui, essa palavra me leva lá em Colossenses capítulo 2 e fala da advertência acerca das falsas doutrinas. E diz assim: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, percebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, na qual também estáis circuncidados, com a circuncisão, não feita por mão de despojo de corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, e o ressuscitou dos mortos. E quando vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-os todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do medo de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Portanto, amados, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não se viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, na qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quando os rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda em ordenanças como vivesseis no mundo, tal como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso segundo as presentes doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. A minha Bíblia ela leva não só essa parte, mas
a outras partes para que nós possamos meditar sobre os milagres que Jesus Cristo fez em nosso favor, para nos dar garantia de que Ele é conosco a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação. Que nós nos apegamos com Ele, que nós clamamos por Ele. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós mesmos já não vivemos, mas Ele vive em nós. Ele tem esse prazer de viver em nós. E como Ele vive em nós, nós precisamos acreditar de que nada dessas coisas desse mundo nos apavore. Nada. Você, meu irmão, minha irmã, que está atravessando por uma tempestade, uma situação adversa, um momento de tristeza, de angústia, de falta de esperança, se encontra num lugar sem saída. Não, não. Não se apavore. Não fique triste. Não tire os olhos de Jesus, porque Ele está no seu barco, Ele está na sua vida, Ele está em você. O Espírito Santo habita em você. E você, tendo o Espírito Santo habitando em você, você tem que ter fé suficiente para saber que este problema, essa situação vai passar. Como o mar se acalmou, essa situação vai se acalmar e você vai poder andar sobre as águas de cabeça erguida, sem se preocupar em se afundar, porque Deus tem cuidado de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo tem cuidado de nós a todo instante. Seja dívida, seja doença, seja angústia, seja problema de família. Não, tudo vai entrar nos eixos. Tudo vai se acalmar. Saiba que Ele está no controle de todas as coisas. E é isso que Ele quer passar para nós aqui nessa palavra. E quando os homens, olha só, e quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, trouxeram todos que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos. E eu vejo aqui também que quando Jesus entrou no barco, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Nós sabemos em quem temos crido, amados. Nós sabemos que Ele realmente é o Filho de Deus. E que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Fica tranquilo. Eu falo para você nessa manhã, nessa noite, meu filho. Fica tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sempre esteve e vai continuar a estar. Não se deixe bater por nada, por mais difícil que esteja passando. Não, não se abata. Confia, tão somente confia. Amém? Amém. Amém. Bom dia. Glória a Deus, porque essa parte é tão forte na minha vida, na vida de todos nós, sabe, amados? É estar em alto mar, clamando, ali vê aquele vulto, vai trabalhar, vai pescar, e você vê aquele vulto,
Deus mostrou, Jesus ele mostrou ali para nós que nós não devemos temer, porque o medo apavora e o medo a gente vê monstro. E não existe nada maior do que o poder de Deus. E sabemos que não devemos desviar o nosso olhar, em hipótese alguma, em segundo nenhum, em minuto nenhum de Deus, porque se nós desviar o nosso olhar, a gente vai cair, a gente vai afundar, mas que devemos estar com os nossos olhos sempre fixos no Senhor para podermos passar, para podermos vencer. Deus, o Todo-Poderoso, é tremendo. Eu louvo a Deus porque eu estou vivendo não um mar verdadeiro em si, como eles viveram em alto mar, mas qual é o mar da vida que está querendo me submergir? Qual é o mar da vida que está querendo te submergir? São tão minúsculas coisas que venham, que Deus é o Deus que pega a nossa mão, levanta e nos dá a vitória. Passamos por situações difíceis, mas não devemos largar a mão do Senhor Jesus. Tem pessoas que passam por problemas que não sabem, né? Que Deus é o Deus que pode pegar a mão dele e levantar e situações tipo enfermidade, situações tipo financeira, situações é vários tipos de situações que Deus resolve. E quero dizer para vocês, né, que abrimos sim, a igreja foi o primeiro culto, foi. Deus honrou, porque onde está dois ou três reunidos na presença do Senhor, assim acontece. E eu já esperava que não seria uma igreja lotada, mas o anjo do Senhor estava ali. Eu creio que cada cadeira daquela tinha, sim, pelos meus olhos da fé, e o que eu falei ali, eu falei confiante no Senhor, porque o Senhor é que faz, é o Senhor que vê, é o Senhor que transforma, é o Senhor que dá tudo o que nós pedimos com fé, crendo, nós receberemos. Não é porque a gente merece, não, é porque dá fé. Então a gente não pode perder a nossa fé, não desviar o nosso olhar de Cristo, e o mar da vida está aí, para todo mundo. O mar da vida está aí, a gente precisa ficar firme no Senhor, para que a gente não caia, não aprofunde, não vá submergir nesse mar da vida que quer nos assolar, né? E cada um sabe qual é o mar que você está passando. Então, creia tão somente em Deus, porque Deus é o Deus que, assim como foi e com Moisés, que abriu aquele mar e todos passaram a pé seco, assim também somos nós, né? Pedro, Pedro vacilou, tinha que vacilar ali para poder mostrar para nós hoje que nós não devemos desviar o nosso olhar do Senhor Jesus, nem olhar para o lado, nem olhar para baixo, mas olhar para o alto, que é do alto que vem nosso socorro. E que Deus abençoe a todos. Estou por cá. E amanhã talvez eu mostre minha cara. A cara tá feia. Beijo a todos. A palavra em Mateus 5:37, estou folheando aqui para trás aqui. Tem um versículo que representa muito o que a gente está falando aqui, né? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Que visto passar vem do maligno, né? Fala muito sobre confiança, sobre certeza, né? Quando a gente confiar, a gente segue confiando, né? E não tenha dúvida, né? Não deixar a dúvida, a incredulidade entrar no nosso coração, né? Assim como Cristo vai lá e reforça a fé de Pedro, que pega a mão de Pedro e fala, homem de pequena fé, né? Pedro volta a atenção para Cristo novamente, né? E submerge, né? Que a gente seja sempre o sim, sim, o não, não, que nossa confiança seja plena, né, em Cristo, né? Nossa confiança, que a gente não, realmente não desvie o olhar, como a dona Marinete falou, né? Que a gente não dê atenção ao medo, não dê atenção aos ventos, né? Às tempestades, e não seja que nós não sejamos movidos pelos nossos olhos humanos, mas pelos nossos olhos espirituais, né?
que aquilo que a gente vê não abale a nossa fé, né? Mas aquilo que a gente crê, né? Que a gente siga crendo, né? Que a gente, Hebreus 11:1 fala disso, né? Nossa fé não é aquilo que a gente vê, né? Mas aquilo que a gente crê, aquilo que a gente não vê, né? Que a gente continue fortalecendo a nossa fé o tempo todo. A nossa fé, ela é reforçada no dia a dia, né? Através da palavra, através do entendimento, aquilo que o Espírito Santo vem tocando nos nossos corações. A gente pode simplesmente ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, né? Com um olhar racional, né? Ver com os olhos, né, naturais, né? Mas quando nós vemos a Bíblia com os olhos espirituais, né, profundos, aí sim a gente anda sobre as águas, né? Aí sim a gente começa a entender o que Deus representa, o que Deus é na nossa vida, né? Que a gente possa sempre ser sim, sim, não, não. A gente possa fortalecer o tempo todo a nossa fé, estar focado em Deus, focado em Cristo, nos ensinamentos dele, andar na humildade, andar na paz, ter discernimento, olhar sempre pelo outro, né? Que a gente possa ter um olhar misericordioso, compreensivo, longe do julgamento, né? Longe da ira, longe da malícia, longe da gritaria. Que a gente possa ter compaixão um com o outro, que a gente possa ter benignidade, né? Perdoando uns aos outros, como diz a palavra, assim como Deus em Cristo nos perdoou, né? A Eu palavra é muito rica. gostei do que a dona Marineide colocou, né? É que foi que ela falou, quando a gente tem medo, a gente vê monstro, né? Fez bastante sentido para mim, assim, realmente o medo nos faz ver monstros. Talvez ali, se eles estivessem com os olhos para Jesus, teriam visto Jesus e não um monstro, não um fantasma, né? É, até fazendo um plágio aí do que o Fábio falou dos olhos espirituais, eu diria olhar com os olhos da fé, enxergar com os olhos da fé. E aí, quem consegue ler no próprio livro de Mateus 4:23? Consegue, pai? Fábio, você consegue ler o capítulo 11, 5 e 6, versículos 5 e 6? Percorria, O pai, percorria Jesus, percorria isso, Jesus toda a Galileia, é isso? isso. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É isso. Ó, percorrendo toda a Galiléia, ensinando o evangelho e curando todo tipo de enfermidade. Depois, o que que fala os 5 e os 6, Fábio? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Lá no 12:28 ele vai falar: mas se expulso demônios,
pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Aleluia. Porque ali no 34 do capítulo que nós estamos lendo, os enfermos suplicaram, e todos os que tocaram seu manto foram curados. Todos, todos. É o Evangelho nos mostrando por que que Jesus fez tudo isso, né? Para mostrar a sua autoridade e para mostrar para nós, incrédulos, que o reino dos céus havia chegado. Que aquilo que estava escrito nas profecias de todo o Antigo Testamento havia chegado o tempo. E que era ele aquele que haveria de vir anunciar as boas novas do reino dos céus. Aquele que haveria de trazer o reino dos céus para a terra. Ele demonstra que em cada milagre, em cada ensinamento, em cada exemplo, em cada atitude que a gente tem o privilégio de ler aqui, ele nos demonstra isso, para reforçar nossa fé, para ensinar para a gente que o nosso olhar deve estar em Deus acima de todas essas coisas, né? Para que não tenhamos dúvida, para que não tenhamos dúvida. Que maravilhoso isso, né? Que maravilhoso. Nossa, Deus seja louvado. E tem gente que não acredita, mas amém. Às vezes é mais fácil acreditar numa teoria da conspiração, né? Em algo que não tem fundamento, que não tem sentido. E será que o ser humano é assim, né? Que vozes será que a gente fica dando ouvidos? Foi assim desde o princípio da humanidade. Adão e Eva ouviram duas vozes. Uma que falou, não vai ali. E a outra que fala, será? Será mesmo? Ah, não deve ser isso, não. Você não vai morrer, não. Vai lá. E assim é até hoje, né? Tem a voz de Deus falando conosco, nos mostrando. A Bíblia, eu não sei se é a Bíblia que fala, mas se fala, eu não sei aonde, mas dizem que. Não, acho que na Bíblia mesmo está escrito isso. Que se fossem escritos todos os milagres que Jesus fez, todas as curas, não caberia não caberia num livro. Não, verdade. Imagina, imagina. E tudo isso nos foi feito a fim de que nós entendêssemos a mensagem do Pai através do seu Filho, que nos trouxe o reino dos céus para vivermos aqui na terra. Porque a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa, ela não é para ser vivida só após a morte da carne. Ela é para ser vivida aqui. Deus criou os céus e a terra e criou o homem para que habitasse, reinasse sobre a terra e se relacionasse com ele aqui em terra ainda. A gente não precisa Sim, esperar para morrer para poder estar com Deus. Quando não, Jesus morre na cruz e o véu se rasga, a gente tem acesso direto ao Pai através de Jesus. sim, E quando ele sim, sobe, nos deixa o Espírito Santo é o Espírito que conecta o nosso espírito ao Espírito de Deus, para que nós
experimentemos o bom, agradável e perfeito vontade de Deus sobre as nossas vidas, que é o reino dos céus. Quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está em comunhão com Deus, é como se a gente estivesse no céu mesmo, como se nós estivéssemos voando. Aquela paz, aquela tranquilidade, aquela alegria, aquela, né? E todos os milagres acontecendo, a gente testifica milagres aqui todos os dias. Embora muitos deles a gente nem perceba ou não entenda como milagre, mas nós vivemos milagres todos os dias. Nós não temos a completa noção do que nos sobreveio e nos foi poupado. A gente não tem noção, mas aquele lá de cima tem, né? Então, é maravilhoso estudar aqui o Novo Testamento, né? E, e de uma certa forma viver. Porque quando a gente lê, a gente entra na história, é como se nós estivéssemos vendo esses milagres acontecerem. Isso encheu o nosso coração, porque esse é o objetivo. Ele está dizendo: olha, meus amados, meus irmãos, filhos do Pai, olha, é assim, 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 assim. Olha, eu vou mostrar para você. Como você vai mostrar? Olha, é assim, assim, assim. Eu fiz isso, fiz aquilo. Quem é capaz de fazer isso? Senão aquele que foi enviado pelo próprio Deus. Quem tem autoridade para fazer aleijado andar, cego ver, mudo falar, expulsar demônios, multiplicar pães, transformar água em vinho, andar sobre as águas e ser totalmente obediente ao Pai e entregar a sua vida? É, meus irmãos, louvado seja Deus, né? Que a voz da negação, da dúvida, não tenha, não tenha força sobre o evangelho em nossas vidas, né? E que a gente siga o exemplo de Jesus aqui, que o tempo todo estava em comunhão com o Pai. Nós estejamos em comunhão com o Filho, com o Espírito Santo e com o nosso Pai do céu. Amém? Amém. Me Mais chama a alguém quer atenção, falar alguma coisa? me chama a atenção aqui também nesse trecho aqui no final do versículo 26, né? E tomados de medo, gritaram, né? A gente imagina, né, gente? Eles gritaram, né? Tomados de medo. E a gente pode ir para aquela cena e ver aqueles homens, né, desesperados e tal. Mas quantas vezes eu me vejo ao longo do dia gritando com as minhas frustrações, gritando com aquilo que não é do jeito que eu quero, sabe? Incomodado. Porque você pode realmente aqui traduzir para esses gritaram para realmente um grito, né, explícito, como até a forma de um murmúrio, né, como a gente lida com as nossas frustrações, né, um coração inquieto, né, um coração longe da paz, longe da luz, né? E quão importante a gente tá em fé o tempo todo, né? Quão importante é a gente estar alimentado o tempo todo, crendo, né? Sendo sim, sim o tempo todo, né? Mergulhado em Cristo. Como é bom a gente saber que a gente tem um pai que nos acolhe, um pai que sempre está ali presente, né? Que é capaz de fazer, né, coisas maravilhosas, né? Desde andar sobre o mar até curar enfermidades, né? E tantos outros milagres que Deus faz na nossa vida, né? Que a gente possa estar cada vez mais fortalecidos para que
nenhuma frustração, nenhum incômodo, nenhum momento onde a gente é contrariado ao longo do nosso dia possa realmente tirar a nossa paz, que a gente possa estar fortalecido o tempo todo e consagrando todos os momentos a Deus, que a gente possa literalmente aprender a entregar nas mãos de Deus, que a gente possa deixar Ele fazer, que a gente possa confiar, que a gente possa estar com o nosso coração entregue, longe de perturbação, confiante que tudo é para a vontade de Deus. Que a gente possa superar nossos medos, que a gente possa superar as nossas ansiedades, que a gente possa tirar o melhor de cada momento na nossa vida, que a gente possa realmente desfrutar e aprender. E como outro dia foi dito aqui, que a gente, ao invés de perguntar o porquê, que a gente passe a perguntar o para quê. Para quê? Para que traga cada vez mais compreensão daquilo que Deus vem trazendo para nós, dos desafios, dos aprendizados, que a gente possa cada vez mais nos alimentarmos e aprendermos com a nossa vida, com aquilo que Deus vem nos ensinando, vem trazendo desafios, as pessoas que vem colocando na nossa frente, os desafios que vem colocando na nossa frente, todos os momentos onde nós somos contrariados, que a gente possa trazer essa paz, essa plenitude de Deus no nosso coração, essa confiança que Ele está presente e está cuidando sempre de todos nós, em todos os momentos, nos maiores, nos menores desafios da nossa vida. Que a gente possa lidar com tudo isso com mansidão, com paz, com humildade, com a certeza de que Deus está olhando e cuidando de todos nós. Glória a Deus. Meu Deus, é uma palavra, Fábio. É fé. Sabe o que eu lembrei agora? Ah, Legendário. Legendário. Cara, legendários. Quanto essa experiência me ensinou. Legendários me mostrou por um outro ângulo, também um outro ponto de vista, o, uma, assim, ó, exatamente isso, olhar, estar com os olhos em Cristo. Não importa a tempestade, o olhar em Cristo. E o que aconteceu no final? A gente estava lá, fortalecido, sim, transformado. Deixa Ele fazer. Vimos coisas que jamais imaginaria. Suportamos coisas que a gente jamais imaginaria. Ou, cara, sem a ação de Deus, nada daquilo teria acontecido. Sem a permissão de Deus, sem a bênção de Deus, nada do que aconteceu ali teria acontecido. Glória a Deus. Aleluia. é aquilo que eu sempre falo, estamos vivendo a eternidade já. Somos eternos. Já morremos para esse mundo, nascemos para Deus. Amém. É só glorificar, né? Amém, Ah, amados? Amém. amém. Glória a Deus. É, amanhã, dia. Dá tempo de eu falar só uma, Da Claro. Fia, Opa. claro. né? Que o que eu entendi aqui, que eu estava meditando e ouvindo também os irmãos, é que a maioria dos discípulos, eles eram pescadores, né? Isso. Então, eles já estavam acostumados a situações dentro do mar. Porém, Jesus, ele criou aquela situação
porque Jesus ele contempla tudo, ele já sabe o futuro. Então ele criou aquela situação para ver a reação dos discípulos. Porque aqui no capítulo 32, o verso B, ou 33, verso 33, a parte B diz assim, ó: adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, quando você lê uma passagem dessa, quer dizer o quê? Ao nosso entendimento, porque a gente tem que, cada um interpreta a Bíblia de uma maneira, né? Então, eu entendi que os próprios discípulos que estavam andando com Jesus não estavam adorando, né? Não estavam na mente deles, eles ainda não estavam compreendendo que verdadeiramente Jesus ele era o Filho de Deus. Havia ainda uma dúvida no coração deles. Então, o que que aconteceu? Jesus criou aquela situação para que para que eles viessem ficar aterrorizados, né? E pudessem acreditar verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. Acreditar que só Deus ia poder fazer ali todas as coisas, porque no momento que Jesus chegou, Jesus acalmou o vento, acalmou o mar, né? Fez Pedro ali andar, acreditar mais nele, porque se ele viesse para a terra e não fizesse esses milagres, ninguém ia acreditar. O próprio Tomé, que estava ali andando com Jesus, era discípulo, não acreditou. Ele disse, ó, só vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu tocar na sua mão, né? Naquele buraco que foi feito com os pregos. Então, muitas vezes, nós, trazendo para o tempo de hoje, muitas vezes a gente não estamos acreditando mais em Jesus. A gente pode ter muitos anos, porque tem pessoas que têm 50 anos na presença de Deus e não acreditam mais que Jesus vai voltar. Então, o que acontece? Deus ele tem que criar situações nas nossas vidas para que nós podemos voltar a acreditar nele. Voltar que só ele pode fazer todas as coisas, que ele ainda vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso que hoje você olha para um crente e você não vê ele passando por muitas lutas, muitas tribulações. Por quê? Deus não quer perdê-lo. Porque sabe se Deus dá muita, como se diz, deixar ele bem sempre, ele não vai querer adorar verdadeiramente. Ele não vai querer buscar. Então Deus ele cria, né, as situações, Jesus cria as situações para que as pessoas estejam mais apegados a eles. Porque quando ele chegou na terra, dizendo Nazaré, que os homens ouviram aquilo, porque os discípulos, eles não ficavam com as coisas só para eles, não. Eles falavam, né, o que Jesus fazia. Sempre tinha alguém que eles falavam. Então, quando o povo ouviu que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, eles trouxe os enfermos, desculpa, e os endemoniados, para que Jesus viesse curar. Então, a gente tem que ver que muitas vezes as situações que nós passamos é que Deus, ele está criando, né? Tem situação que nós provocamos, porque da nossa desobediência, então nós temos que passar pelo processo. Mas tem situações que Deus provoca nas nossas vidas para que nós venhamos nos achegar, ó, mais a Ele e crer mais nele, né? Então, me chamou bastante atenção nisso, nesse versículo, né? Que a gente tem que estar, como os irmãos falou, né? Fitados os nossos olhos em Cristo a todo momento, pois só Ele pode realizar. Não podemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita. A gente vai pecar, então a gente tem que olhar tão somente para Jesus, porque só Ele que é o nosso alvo de tudo, né? Só Ele pode realizar tudo. Então foi isso que eu compreendi com essa mensagem. Ô, Tamires,
Oi. Eu queria expressar aqui eu tenho um entendimento um pouquinho diferente e eu não estou aqui para dizer que o meu entendimento é certo ou errado, porque o Espírito Santo fala com cada um de maneiras diferentes. Mas se eu entendi o, o que você falou, é como se Deus criasse uma situação para que nós nos voltássemos para Ele. Isso me soa um pouco manipulador, sabe? Eu, eu entendo um pouquinho diferente, sabe? Eu entendo que no mundo há o bem e o mal, Uhum, e Deus criou todas essas coisas, sim. Mas o homem, na sua soberba ou na sua limitação, ele se coloca em situações que acaba passando por apuros, como você falou, né? Muitos. uhum, Outras, eu creio que sejam colocadas pelo próprio inimigo mesmo, sabe? Mas eu não creio que Deus, aí é uma questão de crença, né? Eu não creio que Deus provoque isso, mas eu creio que Ele está sempre lá para quando nós clamarmos, Ele nos atender. É isso que eu creio, sabe? Então, fazer uma analogia, por exemplo, quando Ele criou o homem, né? Tava lá Adão e Eva, eles foram tentados. O mal estava ali rondando eles, sabe? Eles tomaram uma decisão. Eles uhum. tiveram o livre-arbítrio de fazer aquela escolha. E Deus, inclusive, enviou seu filho para nos salvar, sabe? Viu, James? O Deus, só para confirmar Eu aí acho que que ele que é muito. complementando o que eu quis dizer, assim, desculpa, pai, só para eu entendo que talvez ele permita que algumas coisas nos aconteçam, né? Devido às nossas escolhas, por exemplo, devido ao nosso afastamento de Deus, que essas coisas aconteçam, né? Mas é o fato de Deus criar para que nós nos louvemos a Ele, para que nós adoremos a Ele. Imagina, é igual você vai falar com um advogado e o advogado cria para você todo um monstro, uma situação, deixa você com medo, aterrorizado, para você pagar para ele os serviços ali, sabe? Eu não sei se eu. Não me sou uma ideia, mas eu posso estar Só vou te errado. dar um exemplo, filho. Ó, vai lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 15. Leia aí para nós. 1 Samuel Capítulo 16, versículo 14 e 15. 16, 14, 15. Isso. 16, 14. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: Um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Tá Permita que vendo? procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e fará sentir-se melhor. Eu entendi. Mas aqui eu entendo que Deus, ele faz muitas coisas, já fez, para que a sua justiça se cumpra, né? Que pode até parecer mal, mas não com o objetivo de fazer com que o homem adore a ele por conta da aflição, entende? É esse que é o ponto ali. Então, é como se fosse algo assim, eu vou te fazer, se você não me adorar, eu vou te castigar. Se você não me adorar, eu vou te punir.
A Lá, parte Não de sei se é Filipenses isso. adoração, 4:6. a parte de adoração a parte de adoração fala adorar a Deus em espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? É o seu comportamento, as suas atitudes, a sua maneira de agir, entendeu? Como você se comporta, você já está adorando a Deus de acordo com o seu comportamento, o seu conhecimento com Deus. Agora, se Deus tem um propósito na sua vida e você não vem por amor, você vai pela dor. Sabia disso? Lê Filipenses quatro Então, seis Deus para. permite. Pode falar, Samuel. Filipenses 4:6 fala lá, Deus resiste aos soberbos. Se os discípulos aqui, se a gente caminha sendo soberbo, ele vai colocar lições no nosso caminho. Ele vai nos existir. Nós teremos Sim, percalços, nós sim. teremos tempestades, né? Para mim, eu concordo com a Tamires ali. Com certeza ali, para mim, foi um ensinamento que Cristo realmente gerou, criou para que pudesse fortalecer a fé deles, para que eles pudessem caminhar na Perfeitamente. humildade. Eu Foi algo concordo. Não, Exatamente. não, não. provocado por Deus, O ponto que por eu Jesus ali. discordei, o ponto que eu discordei é assim, não para que fosse, não para que seja adorado, mas tudo que Jesus fez aqui realmente foi para fortalecer a fé, o que nós falamos o tempo todo aqui. Todos os milagres e maravilhas que foram feitas para dizer, olha, eu sou o enviado de Deus, aquele que veio para anunciar o reino dos céus na Peraí, terra, volta um pouquinho. aquele que é maravilhoso. Mas a, a adoração, eu não sei se, olha, se você não me adorar, eu vou fazer você sofrer. Eu não sei. Eu acho que se você não adorar a Deus, né? Se você não adorar a Deus, você está se afastando dele. Se você está se afastando dele, você vai sofrer na mão do inimigo, né? Ou você vai sofrer no seu próprio entendimento. Então, a adoração a Deus, não acho que ela seja um, o resultado esperado da ação divina. Não sei, sabe? Pode ser que eu esteja errado, assim, A palavra é muito no clara. Ô, entendimento. O Pai, o James, Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sim, sim, exato. Mas não É, que ele irmão. faça algo Entende? mal para ser adorado, sabe? Eu não consigo mais pensar num Deus mau, num Deus que te pune para que você o adore. Eu mas acho que você o adora por amor e não porque ele está te punindo para você o adorar, entende a o, relação? o, o James, não é que Deus é mau, mas ele pode nos provar também. Porque Pô, bom, o homem, às vezes, não é só, igual a menina falou, a Tamás falou, que a gente passa por coisas que nós mesmos fazemos. E você falou que no outro caso, o que pode acontecer é o inimigo. Não, não acredito que só o inimigo, que muitas das vezes eu acredito que é mais a gente fazendo, o inimigo está ao nosso derredor, sim, para nos ver cair, para nos puxar para o abismo, mas Deus também está ali. E ele, quando você está igual os discípulos, vamos lá falar para eles. Eles estavam vindo de uma caminhada com o próprio Deus, o próprio Senhor que faz as coisas. E aí eles pegam numa tempestade e perde a fé e fica sem fé. Qual Deus que eles estavam crendo? Então, eu acredito que Deus pode ter intensificado aquela tempestade, porque nenhum homem pode fazer isso. Nem acredito que o diabo poderia fazer, aumentar aquela tempestade para poder criar um medo neles. Mas eu acredito que Deus pode, porque Ele pode todas as coisas. Então, eu acredito que Deus quis testar a fé deles, mesmo eles sabendo, Deus testou o próprio homem, entendeu? Não a Deus, porque o homem precisava de voltar-se para Deus. Eles estavam, tipo, no automático, no piloto automático lá. Ah, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, entendeu? E aí, de repente, quando eles estavam ali, eles esqueceram que ele fazia.
quando foi com eles mesmo. Eles falavam que Deus fazia, eles via Deus fazer, mas quando foi com eles mesmo que eles precisaram, eles não creram. Eles ficaram com medo, eles gritaram, entendeu? Então, Deus acho que fez para testar eles, a fé deles. E então eles pôde ver que realmente Deus era Deus e que estava ali com eles. E eles, tipo assim, tiveram a consciência de adorar aquele Deus que estava fazendo com eles e eles não estavam vendo. Para mim é Perfeito, assim que Ruth. eu creio, entendeu? Perfeito, Ruth. Exatamente assim como eu penso também. Exatamente. Exatamente. Tá bem. Eu vou trabalhar, mas queria continuar ouvindo vocês, mas tenho que entrar aqui na casa. Bom dia para vocês, boa noite, James. Boa noite, Bom dia. bom dia a todos vocês. Tenham um dia maravilhoso, tá? Eu amo toda vez estar aqui. Vocês sabem disso e toda vez eu aprendo. Deus abençoe a todos. Obrigado, Amém. Tamires, também, Nossa. pelas palavras aí, Tamires, também, que foi muito edificador também. Obrigado, James. Vamos orar? Vamos encerrar? Vamos, vamos. Quer orar pra gente, Obrigado, Samuel? obrigado também, Tamires, por trazer esse ponto, viu? Porque, assim, eu tenho certeza que tanto uma maneira como outra, nós não somos únicos, viu? Tem milhares de pessoas que têm esse mesmo entendimento. E talvez Sim, essa nossa exposição aqui vá sim, trazer clareza para quem estiver nos ouvindo depois. E sim, assim, sim, é só o nosso Senhor que pode julgar e que vai julgar o que é certo ou errado e vai trazer no nosso coração, porque nós mesmos, seres humanos, meu Deus do céu. Então, assim, A, eu mesmo quando li essa palavra aqui, eu fiquei indignado com Deus. Falei, mas como pode Deus ter um espírito mau? Vindo da parte de Deus um espírito mau sobre Saul. E depois eu entendi o porquê, né? Mas aqui, ó, o espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha só, um espírito mau da parte do Senhor. E não é e mal com L, não. É mal com U. Paulo fala, Paulo tem uma passagem de Paulo fala que o irmão lá seja endemoniado para que ele seja salvo. Tem uma e parte que verdade. Paulo fala isso, que o irmão seja isso, perturbado lá, endemoniado, para isso, que ele seja salvo, para que ele encontre a isso, salvação. isso. Imagina. Mas é diferente da adoração, entendeu? Sim, entendi Porque o Mas que é você falou, irmão. Tá tudo o certo, que, entendi. Entendi. Adoração, Deus não vai fazer mal para ser adorado. Deus vai fazer mal para a gente deixa reconhecê-lo e amá-lo, né? E aprender isso aí, né? para a Trazer para gente ser edificação. salvo, exato, para Isso. fortalecer nossa fé, isso eu acredito, é isso que eu quis dizer. no caso, o que eu quero falar é que esse é o primeiro passo. Não que seja que Deus vai fazer e vai adorar naquele mesmo momento, porque se você for ler, o mar estava normal quando eles saíram. E aí a tempestade ela veio quando eles já estavam mais para o meio do mar. Então foi Jesus que criou aquela situação para que ele viesse se revelar aquele momento. E no versículo 33 diz: adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus, é verdadeiramente. Para que eles viessem reconhecer, porque assim, James, nossa vida é diária. Então, se hoje você está passando por uma situação, muitas vezes a gente acaba murmurando, estando dentro do deserto. Então, a gente tem que passar por mais coisas para que a gente possa chegar lá na frente e realmente reconhecer que só Deus que pode fazer as coisas nas nossas vidas e adorá-lo em espírito e em verdade. Porque você não vai adorar Deus de um dia para o outro. É diária, Adoração, A entendeu? adoração é uma consequência, né? Exatamente. mas essa A gente, adoração, ela pode ser Sim, traduzida como confiança também, Diego, né? é, é. Porque se você exatamente. colocar a adoração como você está enxergando, é como se Deus fosse egoísta, né? Como se ele E quisesse ser amado.
Ah, então eu vou fazer você sofrer Isso, para eu ser amado. Mas Deus não é isso, egoísta, né? A adoração exatamente, ali pode ser traduzida como confiança, né? Ele quer que você confie nele, né? Sobre todas as exatamente. coisas, né? Mas Por E isso como que eu aí não sim faz sentido discordei, o que por a isso que eu não Thalita está discordei do que ela falando, né? falou, por isso que eu não discordei do que ela falou de os ventos terem ficado mais fortes. É possível, sim, que Jesus tenha feito com que a tempestade ficasse mais forte, e tudo aquilo que aconteceu, aconteceu para que a fé deles fosse fortalecida. Olha, olha quem sou eu. Tá vendo? Porque a Bíblia nos leva a isso mesmo. Todos esses versículos que nós lemos aqui é justamente com esse objetivo de mostrar para o homem que ele é o Filho de Deus enviado para trazer o reino dos céus para a terra. Então, de fato, isso teve um propósito ali, um objetivo. Mas você captou bem, Fábio, essa questão, esse detalhezinho aí da maneira, do entendimento da palavra adoração, né? Que eu quis dizer. Uhum, eu entendi. E aqui, E ó, a como ele. adoração, ó, o significado dela é reconhecimento da soberania de Deus, né? Uhum, Confiança, né? Que ele quer que ele seja reconhecido como soberano, né? Se a gente reconhecê-lo como soberano, né, nós estamos adorando a Deus, né? Confiando em Deus, né? Não é uma adoração egoísta, né? Como nós humanos aqui talvez, né, podemos perceber, né? Eu quero ser amado, quero ser adorado, quero ser reverenciado. Não é isso que Deus quer, né? Ele quer que você confie nele, ele quer que você, né, coloque todas as coisas, né, aos pés dele, porque ele vai fazer, né? Entregue a ele, né? Talvez isso aí, Fábio, sabe o que que pode ser? Pode ser uma questão de tradução da língua. Pode ser. Pode ser que na hora de eles traduzirem do hebraico, né, ou do grego, a palavra mais próxima do que estava querendo dizer ali seria adorar, mas o significado ser um pouquinho diferente, como esse que você comentou aí, do reconhecimento. Aí faz todo sentido. Mas assim, por que que eu estou falando isso? Porque eu imagino que essa, o entendimento da palavra adorar, assim como eu tenho, que na língua portuguesa, pode ter esse mesmo entendimento para milhares de pessoas. E aí tem essa conotação. Então, Deus é um Deus egoísta, porque ele faz isso para ser amado. Não faz sentido. É isso que não fazia sentido para mim, sabe? E que eu fiz questão de citar aqui, porque várias pessoas vão estar nos assistindo e se isso não for esclarecido, como assim, né? Enfim, É, mas isso é bom. Vamos A gente aproveitar para pedir para a Tameres orar por nós, para nós oro sim, encerrarmos. amém. oro sim, amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, meu Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer por este estudo, Pai querido, neste dia, que o Senhor tem falado conosco de maneira especial, que nós viemos, que o Senhor venha nos conceder entendimento e sabedoria da tua palavra, para que nós venhamos entender tudo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Nos ensina, Pai querido, em nome de Jesus. Toma cada um, Pai querido, que estamos aqui, Pai querido, recebendo, Pai querido, a tua palavra. Abençoa, livra de todo mal, de toda seta maligna, Senhor. Vai de encontro também àqueles que não puderam estar hoje, Pai. Abençoando, Pai, e revigorando debaixo da tua graça. Toma o nosso dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, não Compartilhando. A para pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente